conseguir fazer os desenhos menores, aí você vai colocando mais casinha, né? E quando você coloca mais casinha, a sua cidade vai crescendo. Aí vai chegar um ponto que a cidade vai ser tão grande, porque onde que está? Aí você tem que procurar, né, na memória toda lá. E o problema é que vai ter uma rua só, igual até aqui, né? A memória só tem uma saída. Então, quando você tem mais casas, você aumenta a capacidade, mesmo a memória ficando mais rápida, como ela fica maior, o tempo para sair dela, no pior caso, né, se ele pegar da última casinha lá, né, porque a memória chama RAM, né, mas de RAM não tem mais nada, né, porque dependendo da posição que você está, é mais rápido do que, antigamente chamava RAM em relação ao disco, que na verdade nem disco, era uma fita, né, você tinha que desenrolar a fita toda para chegar lá no final. Agora não, essa estou no chiliço, estou no chip, mas mesmo assim faz diferença, dependendo onde você vai mandar. Que o nome RAM vem de acesso aleatório, ou seja, você pode, qualquer lugar que você for, vai gastar ao mesmo tempo. Mas não é mais ou menos o mesmo tempo, mas é o pior caso, né? O clock vai ser o pior caso. Mas hoje as memórias são mais inteligentes, então ela funciona tipo uma máquina de estado, então ela tem um sinal que ela avisa quando está pronto. E além disso, hoje a memória RAM, ela consegue acessar, atender a vários pedidos, que antigamente não. Então a própria memória RAM, ela tem um processadorzinho para ficar conversando com o processador. Não é só um pedido por vez, ela consegue gerenciar mais pedidos, né? Aí, então faço analogia aqui, aqui é a geladeira, né, e outro supermercado. E o que acontece? Na curva de cima é a velocidade do processador, só foi aumentando, mas da memória não. Porque a memória foi crescendo, então sempre ficava grande, ficava longe. Então mesmo ela indo mais rápido, o clock indo mais rápido, o tempo não mudava, porque ela aumentava de tamanho. Então aí o que aconteceu? A cache veio para isso aí. Então a memória, você pode pegar a latência dela não muda, ou seja, o tempo do pior caso sempre é o mesmo ela evoluindo ao longo dos anos, porque sempre vai ficar muito grande, então vai ficar o dobro. Se aumentou a capacidade, mesmo o clock dobrando, a memória também dobrou de tamanho. Então o mais longe dobrou de distância. Então continua, o tempo para ele chegar é muito grande. A largura, que é o verdinho, é fácil, é só você colocar mais fio, mas fica mais caro também. Mas eles conseguiram aumentar. Antes o processador tinha poucos pinos, né, para ligar na memória. Agora o processador você nem vê debaixo dele, tem um monte de pino, porque para ligar um monte de fio. Aí se você passar um monte de fio de uma vez, em vez de mandar 1 byte, você manda 10 bytes, você manda 20 bytes, né? Agora a capacidade, que é o pretinho, foi o que aumentou mesmo, né? A capacidade foi dobrando, né? E ainda continua aumentando, agora um pouco mais devagar. Mas assim, nesse século aí, né, colocou aí de 2000 até 2017, né, aumentou 128 vezes a capacidade, né, da memória, né? Aqui eu rodei no computador do Colab. Nesse computador aqui é diferente do Colab, né? Mas do Colab aqui você pode dar LS CPU, né? Que ele te mostra a cache do seu processador, né? Então aqui ele mostra aqui, ó, que tem nesse meu laptop aqui uma cache de 64, né? Outra de 64, uma de 512 e uma de 3 MB L3, né? Então é mais ou menos essa ordem de grandeza, 32, 64. Aqui é o do computador do Colab, né? Então se você rodar aqui, ele vai pegar o computador virtual aqui que está no Colab e ele tem menos cache até. Só que ele tem aqui, ó, 55 de L3. 55 de L3 é caro pra caramba. Então o processador do Colab é bonzinho em termos de L3. O ruim é que ele só tem 2 cores, né? Mas em termos de L3 ele é muito bom, né? Aí isso aí faz bastante diferença. Aí existem bastantes simuladores, né? Não vou mostrar aqui não, mas eu posso mostrar na próxima aula quando vocês for fazer o exercício. Eu deixei aqui, né? Tem vários simuladores de memória cache para vocês aprenderem os tipos. Então hoje a gente vai aprender os tipos. Depois que a gente aprender os tipos, vocês podem vir aqui, né, e executar, né, os simuladores, né? Então a ideia da cache é isso daí, né? Ela é um subconjunto, né? Guardar o que você mais usa, reduzir o tempo de acesso. E aí a gente vai ver esses 3 tipos aí: direto, anyway e totalmente associativo. Que aí a questão é a seguinte, né? É quando eu tenho o dado, né, aonde que ele vai parar aqui na cache, aonde que ele vai ser mapeado na cache, vai depender do tipo da cache. Isso aí que a gente vai aprender na aula de hoje. E depois a gente vai ver essa parte de escrita, substituição, etc. O tempo de acesso, geralmente essa formulazinha que eu acabei usando até aqui, né,
que é o tempo de estar na cache, que a gente chama de hit. Aqui é a falha, né? Qual que é quando não está na cache. E aqui o tempo da memória. Então isso vai ser o tempo da cache, a falha, né? Que é o inverso da taxa de hit. Então no meu caso era 90%, aqui virou 10%, né? Aqui é 10%, porque aqui era 90%. Aí você não precisa colocar 90% do lado de cá, não precisa não, porque eu vou nas duas ao mesmo tempo, né? Eu vou aqui e vou lá. Então por isso que não tem então 100% das vezes eu vou na cache, então não precisa contar o outro, né? Aí se a cache respondeu, se ela não responder é só em 10% que eu perco aí para ir na cache. E você pode ter mais níveis, né, que depois a gente vai aprender, né? Então se a gente pegar essa formulazinha aqui para brincar, ó, aí vai depender do quanto que eu coloco. Se eu colocar a memória, a taxa de falha é 0, então eu estou sempre errando. Se eu colocar a taxa de falha nos 50%, né, aí aqui o tempo médio é 44, né, fica no meio do caminho. Agora, se minha taxa de falha for pequena, né, menos de 10 aí, eu vou estar pagando aqui 12, né, pode ser até um pouquinho menos aqui, né, por exemplo, se for normalmente conseguir ser 3%, alguma coisa assim, eu vou estar gastando só 4 nanosegundos. E vou ter aliado as duas coisas, a velocidade da cache com a capacidade da memória. Então o que você quer é juntar as duas coisas, você quer a velocidade da cache e ter a capacidade da memória. E automaticamente, de forma transparente, ela vai trazendo para você o que você precisa. Por isso que hoje o compilador ele tem instruções de fazer os loads antecipados, é o grande segredo. O compilador faz um pouco isso. Ele já sabe que você vai precisar, ele já coloca o load lá antes, para não ter que na hora do load chegar, não ter esses problemas que vocês estudaram na primeira parte do curso, ficar o dado, o multiplicador, o somador ficar esperando o load, que ele já pediu lá na frente, né? E tem que saber jogar fora. Então, hoje você estuda projeto de análise de algoritmo, só que se você quiser saber projeto de análise de algoritmo, você tem que saber muito mais memória, que custa 100, do que multiplicar, que custa 3, 4. Então, é muito mais caro. A estrutura de dados hoje ela tem que pensar muito mais na memória, do que incluindo a cache no meio da jogada, do que ficar pensando em minimizar, contar quantas somas você fez, multiplicação, etc. Né? Que é a memória. E aí já é mais difícil prever, porque você tem outras coisas concorrendo, né? Então quando você mexe com a penalidade, agora você pode melhorar a sua cache, né? Igual quando você tem a vendinha de esquina. Não tem na geladeira, né? Mas você pode colocar um outro nível aqui no meio. Não tem na geladeira, mas eu vou na vendinha da esquina, que está do lado da minha casa, que é só descer e tá bem embaixo lá da sua casa lá. Aí é mais rápido que ir no supermercado, né? Mas então quando você coloca o L2 e o L3, elas vão ser mais lentas, mas elas vão ser maiores. Aí você vai ter que olhar na primeira, não tá, você olha na segunda, não tá, você olha na terceira. Então se a gente for simular aqui com o tempo, né? Então aqui, ó, eu coloquei, vamos pôr o tempo da cache aqui mais rápido aqui, ó, 3. O tempo de na segunda 11. Aí o tempo da memória 200. Aí vamos supor que você acerta muito aqui na primeira, você acerta 93,4%, mesmo que você erre muito na segunda, não vai prejudicar tanto, você ainda vai continuar com 7 aí de tempo, né? Se você melhorar aqui, né, se aumentar a sua taxa de acerto aqui, ó, aí você fica praticamente com o tempo da memória da L1, que é 3, né? Então você vai ter que olhar os dois lados aí, né? E você pode pôr mais um nível, você pode pôr 3 níveis. Quanto mais níveis você vai colocando, né, melhor fica o seu sistema e ele é transparente, né? Da mesma maneira que você colocou um aqui, né, ela tem que colocar outro. O único problema hoje, quando você coloca mais níveis, que é o caso da L3, que a L3 passa a ser usado por vários cores. Aí você cai nos problemas, vocês estudam em programação concorrente. Porque aí todo mundo está compartilhando, aí um pode escrever, outro vai ler, aí quem que escreveu, quem que mudou. Porque o que acontece com o dado? O dado está na cache, né? Aí eu copio ele para a memória. Aí eu vou e modifico ele. Coloco aqui outro dado. Mas em geral eu modifico só nele, não modifico na memória. Vai ser rápido. Porque se eu modificasse os dois, eu não tenho a cache, vou gastar o tempo da memória. Então se eu modificar aqui, não tem problema quando só tem eu e a memória, porque ele está aqui para me entregar. Agora quando tem vários concorrendo pelo mesmo dado, aí já complica, né?
né? Isso aí a gente vai ter uma aula depois sobre essa parte aí de concorrência. Né? Então, essa questão do desempenho, né, é batata, né? E aí depois a gente vai considerar a parte de escrita e leitura, né? Mas a gente vai ver isso.